Viva Voz, com Vera Magalhães. Estamos todos aqui em áudio e vídeo. Vídeo para quem acompanha pelo YouTube, pelo Globoplay. Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol e a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma semana melhor para todos nós. Oi, Vera. Então vamos lá, para começar a semana melhor, eu vou dizer que, Vera Magalhães, você vive num país onde no meio de uma pandemia tem 2 ministros da saúde. No caso, são 2 que não valem por 1, né, Rodrigo? Porque a anomalia que nos traz essa situação decorre não do fato de que eles estejam ali, né, fazendo uma transição, de que estejam atuando em conjunto, não. É porque ainda precisa de algum lugar para ir, o governo está sendo pressionado a arrumar um posto para o general Eduardo Pazuello, para que ele não fique sem foro, e então isso faz com que seja postergada a sua exoneração, e o outro ainda não pode assumir, porque o que se soube hoje, eu conversei com pessoas agora da Receita Federal, enfim, fontes lá, é que o futuro ministro da Saúde tem pendências aí, burocráticas das clínicas pelas quais ele responde, então não poderia ser nomeado por enquanto. Então você veja que a gente está num limbo, num momento mais grave da pandemia. Um ministro não pode sair porque pode ficar sem foro e o outro não pode entrar porque ainda tem pendências burocráticas para organizar. Então esse é um retrato, um dos muitos retratos possíveis da nossa desgraça. E é o fato de que a gente tem esse monstro de 2 cabeças, em que nenhuma delas é pensante nem operante para tratar da pandemia. E há risco de nem assumir? Chega a esse ponto, será? Olha, as fontes com as quais eu conversei não chegam a esse ponto. Dizem que a nomeação do Marcelo Queiroga está decidida, que ela já foi anunciada pelo Bolsonaro e que ele não voltaria atrás. Mas a pressão no submundo do bolsonarismo, esse que ainda tem muita influência junto ao presidente, junto aos seus filhos, é para que ele não assuma, para que o Pazuello fique. Ali vários clamores de patriotas pela permanência do general à frente do Ministério. Então, sim, o Queiroga já estaria sendo queimado pelo fato de ter defendido algumas coisas bem de leve ali, em consonância com os governadores, como a necessidade do distanciamento social, que isso sim faz diferença, pelas suas declarações do passado contra tratamento precoce, uso de cloroquina, hidroxicloroquina, ele já caiu em desgraça com essa ala mais estridente, histérica mesmo, né? Vamos usar as palavras corretas, do bolsonarismo, e tem uma campanha assim para que ele não chegue a assumir. Mas as fontes com as quais eu conversei dizem que isso não está no radar no momento. E aí a preocupação do governo, né, Vera, enquanto temos quase 300 mil mortos, é arrumar uma sinecura, algum cargo ali para o Pazuello não perder o foro. Cogitam até criar um ministério, uma secretaria para cuidar da Amazônia. Veja bem, né, o ministro que já foi um fiasco no combate à pandemia, agora pode ser um fiasco no combate ao desmatamento. Acho que combina bem com esse governo, né? Eu acho que talvez ele tenha aprendido onde ficam o Amapá e o Amazonas, e o prêmio dele, Carol, seja comandar, né, uma pasta referente à Amazônia. Afinal, os 2 estados ficam ali na região. O ministro já teria tido um upgrade ali no seu conhecimento de logística. É um escárnio isso, né? É um escárnio porque já se criou um conselho da Amazônia, do qual foi encarregado o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Então, já tem uma estrutura superveniente cuidando de Amazônia. Você tem o Ministério do Meio Ambiente e tem um conselho comandado pelo vice-presidente. Então, precisaria de mais um ministério. Então, é um sinal de incompetência do ministro, incompetência do vice-presidente da República, e aí você vai chamar para suprir a incompetência o ministro mais incompetente no trato da pandemia. São coisas que não param de pé diante da submissão a um mínimo critério de lógica, de razoabilidade, de economia política, não para de pé
sob nenhum critério, porque é tudo feito no improviso e tendo como meta e método você proteger os seus ou das garras da lei, ou de prestar contas pela sua incompetência. Então, são esses os critérios que pautam a atuação do presidente da República no meio da maior crise que a gente já viveu na nossa vida. E teve festinha de aniversário também, né? Ah, claro, né? Porque está tudo tão bem, como que não iria comemorar, não é mesmo, Rodrigo? Então, reuniu lá os seus apoiadores na grade do Alvorada, reuniu uns outros tantos dentro do Alvorada, promoveu aglomeração, lavou a mão ali naquele caldo de bactérias e protozoários que é o espelho d'água do Palácio da Alvorada, e aí limpou na roupa e depois serviu o bolo para a população no curso da pandemia, gente de máscara, gente sem máscara, gente de máscara no queixo, tinha de tudo ali. Parabéns a você, aquele bolo ultra cafona, aquela cafonice generalizada ali, glacê colorido, quando a gente quase contabiliza 300 mil mortos. Com a mão né? lavada no... lavou no córrego ali. Ele não falou que o brasileiro toma banho no esgoto e não pega nada? Tá aí, tá comprovando, né? Metendo a mão naquela água nojenta ali e depois servindo o bolo com a mesma mão, gente. O 15 Não, de limpou março... na bunda, quer dizer, olha, 15 de março, a minha mais velha fez 12. Até com 12, aliás, até se fosse o mais novo, eu já teria entendido. Você tá até agora esperando, e não sabe nem quando vai ter a festinha de aniversário dela. Porque não encontra com ninguém, não tem o presente, não tem o bolo, mesmo daquele jeito, não tem nada. E a pessoa entende. Olha, realmente, vamos esperar. Enfim, entende. Agora ali... Vamos fazer festa. Ali é o escárnio, ali é a tentativa de escárnio, Rodrigo, porque, enfim, eu acredito que o presidente da República, se parasse para pensar, entenderia que o momento não é de festa, muito menos por parte do principal mandatário do país. A gente não viu a festa de aniversário do Biden, a gente não viu a festa de aniversário da Angela Merkel, simplesmente porque eles nos pouparam os seus cidadãos desse tipo de tapa na cara, né? Porque é um tapa na cara, é isso. Você falou, o seu filho, o meu filho, a sua filha, ninguém teve festa de aniversário, pessoas perderam suas festas de formatura, outros perderam o aniversário dos pais porque os pais morreram, enfim, são tantas as histórias que precisarão ser contadas depois, né? Histórias de perdas, histórias de renúncia, histórias de aprendizado de se lidar com o luto. O país está de luto, né? O presidente não fez nenhum gesto de luto em um ano de pandemia, nenhum. Não mandou baixar as bandeiras a meio pau, não decretou luto quando ninguém morreu, quando se atingiu nenhuma das marcas tenebrosas que a gente atingiu. E a gente continua avançando. Teve a festinha. E na sexta-feira também, Bocardi, como não tem muito o que fazer, o presidente está meio entediado, ele ligou para uma rádio no interior do Rio Grande do Sul para falar de tratamento precoce, para protestar que uma médica tinha sido mandada embora de um hospital nessa cidade por ter receitado cloroquina, hidroxicloroquina, por ter receitado nebulização de cloroquina. E que os médicos têm, sim, direito de fazer tudo o que eles quiserem para salvar a vida. Agora, você imagina o susto. Você trabalha numa rádio lá, está tranquilo, liga o presidente para falar essa potoca. Eu também acho que é trote. Imagina. Ele não liga para dar uma declaração bombástica, para confortar os cidadãos da cidade. Não, ele liga para falar essa potoca. Não, neste momento da pandemia... Não sei mais o que te dizer, juro por Deus. Ontem a gente teve a carta de mais de 500 economistas, pessoas proeminentes aí, herdeiros de bancos, sócios de instituições financeiras, falando uma série de coisas, mas eu me pergunto se isso tem algum efeito, se o Bolsonaro sequer vai ler a carta, sabe? Não, hoje ele já falou que o Brasil está na vanguarda, que é exemplo, agradeceu os empresários, não deu a menor bola. Até o ministro Pontes lá vai fazer a vacina dele também. Olha, Vera, com relação à carta, e aí analisando pelo lado mais de quem fez a carta, você há 1-2 semanas, sei lá, não lembro a data exatamente, mas você já estava alertando sobre a quebra do silêncio da Faria Lima. E Sim. Agora vem a carta aí.
Veio a carta, a gente também já alertou aqui na semana passada, né, Bocardi, para a necessidade de se discutir pelo menos um lockdown mais geral, coordenado nacionalmente, que a carta também propugna, e ela fala em algumas coisas que são necessárias caso a gente vá fazer. Eu não acho que o Bolsonaro vá fazer lockdown por isso, tudo que a gente discutiu até agora, mas que seria necessário, além do auxílio emergencial, também a retomada de um programa de suporte financeiro a empresas e a empregos, como a gente teve a medida provisória que vigorou até o ano passado, estabelecendo a possibilidade de redução de salários para se preservar empregos. Essa seria uma das medidas necessárias, de acordo com esses mais de 500 economistas de diferentes vieses, os mais diferentes. Você tem no mesmo documento, assinando o mesmo documento, por exemplo, o Armínio Fraga e a Mônica de Bolle, que recentemente divergiram ruidosamente durante um debate. Então, veja que se superou um dissenso conceitual, teórico, que essas pessoas têm, de caminhos a se percorrer, para chegar a um mínimo denominador comum, que inclui vacinação em massa, auxílio emergencial, distribuição de máscaras boas, porque isso é muito efetivo e muito barato para governos fazerem, e também essas outras medidas de socorro econômico. Então, tudo isso está dado, tem teoria para isso, tem estudos para isso no mundo inteiro, tem exemplos que foram dados por outros países. O que não tem é vontade política por parte do presidente da República, o que não tem é vacina, porque o presidente optou por não comprar vacina. E o texto da carta é tão claro, né, Vera, e tão simples, não tem nenhum grande malabarismo econômico, nenhum tecnicismo. São medidas super simples, é isso, distribuição de máscaras, eles fazem ali o cálculo, quanto é que custa vacinar todo mundo e qual o custo para a economia de não vacinar. A matemática é muito simples, né, não tem nada muito mirabolante ali. É isso, Carol, são trilhões de reais aí que você economiza só com uma medida simples como a vacinação. Eles fazem uma estimativa que é baseada aí em estudos do mundo inteiro, de que sai 6 vezes mais barato você vacinar, que o custo, né, o que você ganha vacinando, equivale a 6 vezes o gasto. Então, não deveria ser uma escolha difícil, nem deveria ser algo tão postergado dessa maneira. E aí tem uma cobrança, a meu ver, muito específica sobre o ministro Paulo Guedes. Eles não citam nomes, né? Nem o Bolsonaro, nem o Guedes são citados nominalmente. Mas fica claro que houve uma omissão do Ministério da Economia nessa discussão. Porque se você faz uma falsa dicotomia entre salvar vidas e salvar a economia, e se o ministro da Economia deixou prosperar por tanto tempo essa falácia, isso nos trouxe até aqui. Ele, há algumas semanas, já vem falando em vacinação em massa, mas você vê que ele prega no deserto dentro do governo. Isso não surte efeito nem com o ministro Pazuello, nem com o Bolsonaro. E ontem, ainda numa live, de novo, com aí representantes do PIB, representantes de vários setores da economia, ele falou que o maior programa econômico que poderia ter agora é vacinação em massa. Mas cadê? Cadê a vacina, né? Cadê as vacinas? Porque se fala em contratos com várias farmacêuticas, mas a gente não vê a consecução dessas promessas. Você fala muito, chegou da Covax no fim de semana. Chegou uma quantidade ainda pequena, mas que já é ótimo, né? Vocês vejam, a situação é tão preocupante no que concerne a vacina, que a gente está vacinando uma média de 177 mil pessoas por dia, né? Nesse ritmo, a previsão é que a gente termine só em meados de 22, de vacinar todo mundo. Agora, vários estados, inclusive o estado de São Paulo, que foi aí pioneiro em falar em vacina, estão falando que não vão reservar a segunda dose e que já vão aplicar todo o estoque que tem para acelerar a primeira dose. Isso pode levar a uma bagunça na cobertura vacinal, uma bagunça na estratégia de vacinação. Os epidemiologistas, os biólogos, os médicos, eles estão de cabelo em pé diante dessa possibilidade, porque você institui aí um fator de insegurança
no regime de vacinação, os estudos não foram feitos em cima de uma dose, ou de uma dose e outra, sabe-se lá quando. Eles foram feitos e a eficácia e a segurança que eles comprovam é em cima de um regime de vacinação que, para a Coronavac, é de 21 a 28 dias e para a da AstraZeneca é de 3 meses, 120 dias. Então, a gente está começando a entrar aí, 4 meses, né? Entrar aí no terreno da tentativa e erro também na vacinação. Mas não dá para acreditar nessa bagunça que foi até agora. Como é que vai acreditar que vai funcionar você antecipar a primeira dose e vai ter a garantia da segunda? Me desculpe, mas não dá para acreditar um fio de cabelo nessa grande bagunça. E, trazendo a questão da máscara, será que a pessoa ela não se sente envergonhada durante tanto tempo, renegou a máscara e agora fica usando a máscara todo dia? E não se sente envergonhada de fazer isso sem ao menos dizer, nossa, foi um vacilo meu, né? Eu deixei de usar máscara, vacilei, fui vacilão, mas olha, máscara é importante, me comprovaram que é importante. Inclusive, o meu governo vai fazer uma campanha de conscientização pelo uso da máscara e vai distribuir máscara aos vulneráveis, aos profissionais da linha de frente, porque é isso que tem de fazer. Mas não, colocar a máscara ali só para aparecer na foto. Então, você veja que não é real, não é sincero, verdadeiro. Não embute nenhum tipo de mudança de política, porque a um presidente não cabe só tirar foto, só fazer vídeo, né? Cabe comandar o país, comandar o Ministério da diretriz. Então, não é uma mudança de diretriz, é uma mudança só de pose para foto. A gente viu também, nesse aspecto aí da narrativa, no fim de semana, um esforço muito grande, tanto da SECOM, quanto dos principais apoiadores, né, do Bolsonaro, como o Felipe Martins, assessor especial da presidência, um esforço de tentar, de novo, negar que o Bolsonaro tenha boicotado a vacinação durante todo esse tempo. Então, ali, fios no Twitter, posts dizendo que o Bolsonaro sempre foi pró-vacina, etc., quando a própria o arsenal de filmes e de áudios que ele mesmo forneceu é vasto no sentido contrário, né? Então, tudo isso decorre daquilo que a gente vem discutindo aqui há algumas semanas no Viva Voz, do fato de que as pesquisas mostram uma deterioração muito, muito rápida da imagem do presidente, da paciência da população com esse estado de coisas, com o medo de adoecer e de perder alguém que chegou cada vez mais próximo de todo mundo, mesmo de quem estava furando aí a quarentena, se aglomerando como se não houvesse amanhã. Então, essa reversão de expectativa que atinge em cheio a popularidade do presidente é que leva a esse surgimento repentino da máscara na cara do presidente da República, Rodrigo. E o Congresso, hein, Vera? Porque a gente toda semana fica dizendo, o Centrão está impaciente, tem pressão, tem a oposição que é CPI, mas cadê uma reação mais firme e mais contundente do Congresso? A gente não viu ainda, né? A vista é bonita lá da janela, fica olhando para fora, sem passar. Os dois lados são bonitos, viu? O que dá para a Praça dos Três Poderes é bonito e o que dá para a Esplanada dos Ministérios ali, com a torre de TV do outro lado, tem um pôr do sol mais bonito do mundo. Então deve ser isso, eles estão ali na janela. Estou esperando na janela Iá. É uma boa música para hoje. É uma boa. Agora que me ocorreu, a gente já tinha escolhido uma outra, né? Essa é até um pouco mais feliz que a gente escolheu. Mas é isso, eles marcaram para quarta-feira uma reunião, Rodrigo, como se não tivesse mais nada para fazer, vai todo mundo se sentar. Né? A reunião da Anvisa não ia ser no domingo para discutir compra de kit intubação. Esqueceram de mandar o e-mail, gente. Essa eles já mandaram o e-mail, né? Inacreditável isso. De mandar. Agora, essa do Rodrigo Pacheco, o Fux e tal, acho que já chegou o convite do Zoom, né? Vamos ver como vai ser. Se é que não vai ser pessoalmente, todo mundo sem máscara, aquela coisa assustadora. Mas é isso, mais uma reunião para tentar discutir um plano de ação conjunta, mas qualquer plano de ação conjunta vai esbarrar no mesmo iceberg, que se chama Jair Bolsonaro. Vai cair ali e vai parar. Então, vamos ver o que vai dar nessa reunião. O fato é que, sim, aumenta a pressão interna para que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco sejam mais firmes, aumenta da parte dos próprios colegas e aumenta lá na base eleitoral deles, né? Os eleitores dos caras já estão ficando de saco cheio desse reunismo, como diz a Carol.
Então, se essa pressão for aumentando, e aí a gente já começa a ver campanhas, por exemplo, para que as pessoas estendam panos pretos na janela em sinal de luto, pedindo renúncia do presidente da República. A gente tem essa carta que foi muito dura e que vem de alas que o Bolsonaro não pode só chamar de petistas, nem de comunistas, ele tem que engolir em seco. Então, o aumento dessa pressão vem sempre paulatinamente, até que se chega um momento em que tem um alinhamento dos astros por impeachment ou por alguma medida assim. E é por isso que o Bolsonaro fica falando, querem que eu tome uma medida mais drástica, estão me pressionando a tomar uma medida mais drástica. Ele está vendo essa mudança de humor, de clima, etc. O Supremo tem sido menos silencioso que o Congresso, está agindo mais e vai agir agora para revogar pontos da Lei de Segurança Nacional. É uma resposta importante ao uso dessa lei, que é uma herança maldita da ditadura, para atingir adversários do governo. Então, vai ser revogada. Também eles vão ter que deixar de usá-la quando lhes interessar, eles ministros do Supremo, mas é importante que venha essa revogação. Então, vamos ver, os passos são de tartaruga, mas parece que as excelências estão começando a acordar para que o cenário é caótico, ele exige providências imediatas, só reuniões não vão adiantar, são necessárias ações, e essas ações têm de ser coordenadas nacionalmente. Eu acho que o resumo de tudo isso, da carta dos economistas, da pressão da sociedade, é esse: não basta mais nota de repúdio, não basta mais reunião. A turma está lá esperando na janela do Congresso a carta chegar como um primeiro gesto. Vamos Por ouvir. isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Esperando na janela, só de olho na paisagem. Gilberto Gil sempre dando um alento pra gente, né? Um alento. Olha, vem a terça-feira aí, com Viva Voz, vamos acompanhar esse movimento aí de feriadão no Rio de Janeiro também, acompanhando São Paulo. Tem um valor aí que devemos aguardar se outros estados ou municípios não entrarão nessa também. A gente devia dar um toque, e os governantes deveriam fazer, para não adotar o termo feriado, né, Rodrigo e Carol? Porque é um desserviço que se presta ao que se quer fazer. Chama de recesso, né? Deveria chamar de lockdown. A verdade é essa. Talvez né? fosse isso, o que recesso eu já li aqui. Já tem gente dizendo, não, no recesso os alunos ficarão sem ter o que fazer. Já começa todo esse movimento. Então tem que ser um lockdown. É um lockdown, é para que todo mundo entenda a necessidade de ficar alguns dias isolado em casa, para você voltar a ter capacidade de atendimento em UTIs, em hospitais. Porque o que a gente está vendo hoje, desde a semana passada, e vai se agravar nessa semana, é uma situação de absoluto caos, né? Falta de UTI, falta de oxigênio, falta de leitos. Não é à toa que agora, enquanto a gente conversa aqui no Viva Voz, os prefeitos do Rio e de Niterói estão anunciando medidas conjuntas, porque não adianta restringir numa cidade e a população atravessar a ponte e correr para outra. Foi o que aconteceu. Convencer o governador só, né? Mesma coisa aqui em São Paulo, Carol, porque aqui os prefeitos do ABC, de São Paulo e da Baixada Santista acordaram medidas ali que são próximas de um lockdown. Só não se caracterizam como lockdown porque você não tem restrição, por exemplo, de transporte público. Mas, fora isso, são lockdown. Mas o governador também, nessa hora, acabou acusando o golpe ali das críticas políticas que vem recebendo e não abraçou as medidas. Eu acredito que tanto o João Dória quanto o governador do Rio, Castro, que eu não me lembro direito o nome dele, porque ele é um... Cláudio Castro. É um improviso que a história jogou
nas costas dos fluminenses, né? Porque não se sabia nem quem era o Wilson Witzel, quanto mais o vice dele, que acabou assumindo. Esse improviso da história também vai ter de abraçar essa decisão dos prefeitos, porque não adianta ele falar em feriado, manter praia aberta, manter bar aberto e manter restaurante aberto. A população, com tudo que já está tendo de enfrentar, ainda fica atônita, sem saber se segue o decreto do governo do estado ou o decreto do prefeito. Então, quer dizer, ser brasileiro nos dias de hoje é uma provação atrás da outra. A verdade é essa. É isso. Vamos para o intervalo. Obrigado, Vera Magalhães. Uma boa noite para você. Para vocês também, uma ótima noite. Até amanhã. Até amanhã. Savera.